Patrus. No Câmara Entrevista de hoje, estamos falando sobre as políticas sociais implantadas em Belo Horizonte para a garantia da inclusão social. Para falar sobre as conquistas e sobre os desafios para a área, eu recebo no estúdio o vereador Pedro Patrus e o membro do Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS BH, Átila Calzavara. Vereador, obrigada pela presença, pela participação. Muito obrigada, Átila, por aceitar nosso convite. Vereador, o SUAS, essa novidade que ano passado ganhou uma regulamentação, vem para fortalecer os programas que, na verdade, já existem, né? Belo Horizonte já tem essa trajetória aí desde 2004, programas, projetos na assistência social, e a lei aprovada aqui pela Câmara no ano passado foi até muito comemorada pelo senhor. Um avanço importante? Exatamente. A lei já existe nacionalmente, já existe no nosso estado e faltava a lei do SUS no município de Belo Horizonte. Foi um projeto de iniciativa do nosso mandato, mas o Poder Executivo também tinha um projeto e, a partir desse momento, nós unimos os dois projetos e abrimos um diálogo, tanto com os trabalhadores, com o Conselho, com a população de Belo Horizonte, para que a lei ficasse da melhor forma possível. Realizamos audiências públicas. Eu acho, sim, que foi um grande avanço para as políticas sociais da nossa cidade. Agora falta a efetivação dessa lei, a implementação dessa lei que ainda anda passos de tartaruga. Na prática, o que isso significa? Essa regulamentação que ainda está pendente aí? Explica para a gente, para os telespectadores. Exatamente. O SUAS é um sistema, né? Como existe o Sistema Único da Saúde, que é o SUS, existe também o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social. Ou seja, ele unifica, não unifica, mas cria um sistema entre as políticas, questão do diálogo entre essas políticas, ela normatiza as políticas sociais na nossa cidade. Não que elas não existissem, mas ela vem para somar e para melhorar, fortalecer essas políticas. Isso é fundamental. Átila, você que fiquei na ponta, diretamente ligado aos programas, aos projetos, já deu para perceber alguma mudança? Todos os programas já existiam, né? Sim. É uma continuidade. Mas já houve alguma mudança significativa? Aconteceu algo nesse sentido? Então, conforme o Pedro disse, né, existe um passo aí que é entre a aprovação da lei, né, e a regulamentação e prática dessa lei. Né? Então, a gente ainda está aguardando estes processos acontecerem que vão, né, levar à prática muitos desses artigos que estão nessa lei. Né? Os avanços, assim, eles foram mais no campo político até o momento do que o campo prático. Vereador, o senhor acredita que falta uma parceria maior entre as secretarias, por exemplo, a assistência social com a saúde, com outras áreas que estão diretamente ligadas? É um trabalho em parceria, né, Átila? Sim, com certeza. Veja bem, eu acho que falta, sim, esse diálogo, mas eu acho que, fundamentalmente, falta uma vontade política do Executivo da nossa cidade de dar importância para as políticas sociais, né, que a gente chama de inversão de prioridade. Né, o que a gente entende é que falta uma vontade política de que isso realmente é importante para a população mais carente da cidade. E isso a gente vem e entende que a Prefeitura cada vez menos tem essa preocupação, cada vez mais esvazia as políticas e em detrimento de outras políticas, por exemplo, de obras, de grandes obras, de PPPs, de privatização do bem público, e a política social sempre fica mais esvaziada para baixo. Ou seja, não é prioridade do Poder Executivo hoje as políticas sociais. Isso a gente tem percebido. A nossa atuação, né, ela tem um princípio da intersetorialidade. Né? Nós sabemos que o enfrentamento à pobreza ele deve ser feito de forma multidimensional, enxergar a multidimensionalidade na pobreza. Nós temos um programa hoje no município, né, por exemplo, Família Cidadã, né, que é uma prática dessa intersetorialidade, mas que ainda não vem acontecendo de forma, né, que essa execução possa se dizer, né, que, por exemplo, esteja se baseando numa regulamentação, né, até porque é um projeto sustentador do governo. Esse projeto, por exemplo, é o prático de que essas outras políticas elas precisam se envolver, né, a saúde e a educação principalmente, né, e no caso do projeto a habitação, precisa chegar junto, né, para que esses objetivos sejam cumpridos. Estão diretamente ligados, né? Nós temos um outro exemplo, por exemplo, que é a questão
da abordagem. Sim. Né? A abordagem as são pessoas as em situação de rua. que abordam as pessoas em situação de rua, Sim. encaminham para outras secretarias, para a Secretaria de Saúde, Sim. a própria habitação, para os abrigos. E nesse momento, as equipes de abordagem estão suspensas. Sim. São trabalhadores terceirizados no momento, sem concurso público. Eu acho que a Prefeitura ainda peca, por exemplo, na falta de concurso público para essa área. Existem ainda excedentes do último concurso. Sim. E isso atrapalha essa intersetorialidade entre as secretarias se você não tem uma equipe da ponta. Então, se você não tem a vontade política de realmente trabalhar a abordagem, trabalhar o receber dessas pessoas. E o encaminhamento pessoas. Para as políticas públicas, isso prejudica muito. Essas equipes estão literalmente suspensas nesse momento. Sim. Vou interromper só um pouquinho nosso bate-papo, vamos acompanhar uma matéria que mostra o Centro de Referência para Pessoa com Deficiência. É o primeiro do estado, aqui em Minas Gerais, e Belo Horizonte já inaugurou o espaço. Vamos acompanhar como que funciona. Quem vê Lúcia sorrindo hoje com tanta facilidade nem imagina o drama que ela viveu há 3 anos. A cozinheira sofreu em um intervalo de apenas 4 meses 6 acidentes vasculares encefálicos. Segundo ela, a vida perdeu qualquer sentido. Não prestava para nada, né? Nem para dar atenção à cachorrinha, nem nada. Não podia andar, não podia sair para lugar nenhum, só quieta no quarto. Dos problemas com a saúde, uma cadeira de rodas e um recomeço que passa por esse imenso espaço, na antiga FEBEM do Barreiro, o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. Para Lúcia, um novo lar, lugar de novas oportunidades. Mudou completamente. Aqui eu vivo a mil maravilha. Uma coisa que eu nunca tinha imaginado que ia acontecer comigo, aqui eu sinto no céu, graças a Deus. E a oportunidade de cuidar de pessoas é mesmo a principal proposta do espaço, que tem como objetivo de promover a autonomia e a inclusão. São atividades que permitem a convivência em grupo, o cuidado pessoal, o fortalecimento de vínculos sociais, apoio e orientação. Pessoas adultas na faixa etária, então, de 18 a 59 anos, moradoras na Regional Barreiro, que tenham qualquer tipo de deficiência, seja física, mental, visual, auditiva, múltipla. Segundo a gerente, o trabalho piloto no Barreiro foi iniciado bem antes, com atendimentos domiciliares, com um público-alvo específico. Gente que vivencia uma situação de violação de direitos, isolamento ou violência. Proporcionar cuidados e atividades para melhorar a autonomia e o contato com o mundo lá fora para essas pessoas, né? E para a família deles também. Foi o que vimos na unidade Centro-Dia do Barreiro, onde uma equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogas, terapeutas ocupacionais e cuidadores oferecem todo tipo de atendimento. Ao todo, 30 pessoas acolhidas por turno, 60 por dia. Cada usuário tem um plano de atendimento individual e familiar, onde a gente estabelece o período, né? Pode ser realmente um período da manhã, um período da tarde, todos os dias, o dia todo. O que a supervisora explica, a outra Patrícia tem experimentado há 1 mês. Na cadeira de rodas e paraplégica, depois de sofrer um acidente automobilístico, a administradora de empresas vê no centro a chance de ter de volta uma vida normal. Ser mais independente, poder saber me virar sozinha, saber cuidar de uma casa, porque além de eu estar cadeirante, eu sou mãe também. Os serviços oferecidos no Centro de Referência da Pessoa com Deficiência constituem uma importante alternativa de cuidados pessoais, também extensivos à família. Com a criação da unidade em Belo Horizonte, já são 18 o número de centros-dia em todo o país. E a ideia é que a experiência desenvolvida aqui no Barreiro seja extensiva a outras partes da cidade. Temos uma responsabilidade e temos que ter a excelência do trabalho para as próximas regionais. Se depender de resultados, Patrícia e Lúcia são alguns dos bons exemplos de que o trabalho tem mesmo razão de existir. Eu tinha vontade de voltar a cozinhar de novo. Lavar, passar, igual eu fazia, sair engomadinha de casa, era lindo. É um recomeço de muita coisa, né? Da minha vida que ficou parada, bastante coisa. Como a gente acompanhou aí na reportagem, com esse espaço em Belo Horizonte, o Brasil já tem 18. Era uma demanda antiga, uma reivindicação antiga daqui da capital e necessário um espaço assim, né? Sim.
Avalia esse espaço para a gente, Átila, ver para somar em todos esses programas. Eu ainda não conheço o espaço pessoalmente, né, mas tenho ouvido informações de que haverá um atendimento bastante especializado, né, atendendo aí pessoas com diversos tipos de deficiência. Mas na política para a pessoa com deficiência, né, a gente tem que frisar que nós ainda temos muitos equipamentos públicos, principalmente os CRAS, né, que são os nossos centros de referência, que ainda não contam com essas obras de acessibilidade, né? Então nós enfrentamos aí ainda, embora esse espaço, né, ele tenha toda uma genialidade, todo um atendimento, né, muito especial da pessoa, a gente ainda encontra muitas barreiras, muitas dificuldades, né, nos equipamentos públicos da assistência social em relação à acessibilidade. Até porque o centro de referência da pessoa com deficiência é uma novidade, a intenção é reunir essas pessoas nesse espaço que recebe melhor, mas o CRAS é a porta de entrada, né? O primeiro contato que a pessoa que necessita mesmo desse serviço tem, né? Sim. E encontra essas barreiras. Sim, o CRAS é a nossa principal unidade, né? Nele se encontra o nosso principal serviço também, que é o PAIF, né? E que ele fornece um atendimento ali integral ao sujeito, né? O PAIF, nessa ótica que a gente tem, né, intersetorial, ele também faz o acompanhamento de famílias, né, que muitas vezes tem membros, né, com pessoas com deficiência, e todo esse planejamento, né, familiar, até mesmo o encaminhamento, né, para esses centros e outros locais também, pode partir diretamente do CRAS. Vereador, mas é uma nova unidade, um espaço que deve ser comemorado, né, uma conquista importante. Com certeza. Qualquer equipamento que venha atender pessoas que necessitam é importante para a nossa cidade. Né? Lembrando que esse é um equipamento em parceria, né, do governo municipal com o governo estadual e o governo federal. Acho que essa interlocução, esse diálogo entre os poderes, entre as instâncias também é fundamental. Tanto que o beneficiário desse espaço, normalmente ele é também beneficiário de algum programa federal ou estadual, que é o caso do Bolsa Família, o próprio BPC. Do PPC, que são projetos importantes que existem no nível federal e que somam com o que acontece nos municípios e no estado. Os programas aqui em Belo Horizonte e a prerrogativa do SUAS também são parcerias sempre, além dos equipamentos públicos, parcerias com outras instituições. Além dessas parcerias, Átila, eu queria que você falasse também do acompanhamento, da capacitação que é feito com os profissionais. Vocês têm reuniões mensais? Como que é o treinamento, capacitação dessas equipes que estão diretamente ligadas no atendimento desses espaços? Sim, existe na nossa secretaria, né, um núcleo que ele é responsável por pensar toda essa dinâmica, né, toda essa dimensão da capacitação dos técnicos, né? Infelizmente, a gente... Na verdade, a secretaria, né, ela opta, às vezes, por dar preferências a execuções de determinados projetos. E, no momento, né, esse núcleo, ele está paralisado, né, a gente tem ações de capacitação, mas ele está paralisado. E a última iniciativa que teve foi o Conexão SUAS, que realmente foi um projeto assim, que todos os trabalhadores ficaram muito felizes de ter participado. Foi uma forma de empoderar bastante, né, a nossa visão do atendimento, do acompanhamento das famílias. Né? Mas em relação à capacitação, a gente tem uma carência muito grande, né, de ter algo mais estruturado, né, e dedicado aí para os técnicos. Tem previsão para o retorno dessas atividades do núcleo ou ainda não? No momento a gente não tem informação, nós não temos informação. Temos membros do Fórum dos Trabalhadores que fazem parte dessa comissão, mas no momento ela está paralisada. Mas é importante frisar que os técnicos, os trabalhadores se organizam. Sim. Né? O Fórum dos Trabalhadores é um caso disso. Eles se organizam para, de alguma forma, cobrar do poder público, cobrar dos políticos, da política, Sim. que eles tenham condições dignas de trabalho, Sim. que a política seja bem realizada. E isso é fundamental para que se tenha novos concursos públicos. Isso é fundamental que os trabalhadores da área social de Belo Horizonte se organizam de uma forma muito forte e tenham uma voz muito importante aqui na nossa cidade. Sim. Vereador, a gente está com um tempo bem curtinho já estamos no final do programa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos desafios. O que ainda é uma tarefa difícil, mas que a Câmara Municipal, em parceria com o governo do Estado e também com a União, que é uma parceria de todos, pode avançar e trazer mais conquistas para a cidade. Bom, é isso. Nós temos, né, no nosso mandato, a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor tem tentado contribuir o máximo para essas políticas sociais na nossa cidade. Nós temos acompanhado
cobrado da prefeitura, nós temos acompanhado as políticas sociais, o que tem acontecido de ruim e de bom também aqui na nossa cidade. Eu acho que é isso, é tentar somar as várias instâncias, os vários grupos, a sociedade civil, junto com o poder público, conselhos, isso tudo criar uma grande rede para que a gente possa sempre atender e contribuir para o desenvolvimento humano. Obrigada, vereador Átila, muito obrigada pela presença. Obrigada. O Câmara Entrevista fica por aqui, até o nosso próximo encontro.